Um empresário cheio de expectativa se arruma para uma reunião. Ele está visivelmente animado, mas justamente quando vai entrar na sala de conferências, uma vertigem o derruba inconsciente sobre a mesa. Seus colegas correm para ajudar, cercando-o com expressões de preocupação. Lá fora, uma praga misteriosa e letal causa estragos, tirando vidas e provocando acidentes violentos. O caos reina nas ruas com colisões e o som incessante de sirenes. A cena muda para uma sala de aula onde o professor Josh Keyes está ensinando sobre frequências sonoras. No meio da aula, ele é interrompido e escoltado por 2 agentes do FBI, até um local desconhecido. Ali, ele reencontra Serge, um amigo. Eles são levados até uma sala onde vários corpos estão estendidos. O general Thomas Purcell surge, explicando que as mortes súbitas são um mistério global ainda sem resposta. Ele questiona se poderia ser um ato de guerra, aumentando a tensão no ar. A trama então nos leva a Londres, onde um garoto descobre um pombo morto. Subitamente, mais pombos começam a cair do céu, atingindo pessoas e veículos, espalhando pânico. A multidão se dispersa em terror, causando ainda mais caos e acidentes. De volta com Josh e Serge, surge a informação de que eventos semelhantes estão ocorrendo mundialmente. Josh pede à sua equipe que investigue o fenômeno urgentemente, buscando entender as causas. No espaço, a Major Rebecca Childs e o comandante Robert Iverson se preparam para um pouso de emergência em Los Angeles devido a uma falha de trajetória. Rebecca orienta a tripulação a aterrissar num canal, enquanto no centro de controle são emitidos avisos sobre o desvio. Apesar das dúvidas, não há alternativa. Ao reentrarem na atmosfera terrestre, eles sobrevoam um grande estádio de beisebol, proporcionando uma visão assustadora. O capitão, com a ajuda de Rebecca, suou frio para encontrar um local seguro para pousar. Finalmente, com habilidade, eles conseguiram fazer a nave deslizar sobre uma represa ainda em obras, por um triz não atingindo um trabalhador distraído pelo barulho dos seus próprios fones de ouvido. Rebecca e o capitão trocaram um olhar de alívio, agradecendo por terem escapado ilesos daquela situação tensa. A cena muda para a cidade, onde Josh procura o renomado Dr. Konrad Zimski, que estava cercado por jornalistas e câmeras. Ele interrompe a entrevista, entregando a Zimski uma pilha de documentos e advertindo que aquilo poderia indicar o fim do mundo. Zimski, cético, folheia os papéis sem muito interesse e desdenha de Josh, dizendo que logo todos verão se o mundo realmente vai acabar. Mas após a saída de Josh, algo na conversa parece incomodar Zimski, que, pensativo, se dirige ao seu cofre e resgata alguns arquivos confidenciais. De volta a Rebecca, agora encontrando-se com o general Purcell. Eles discutem o pouso de emergência e as possíveis repercussões para Rebecca e sua equipe. Purcell não esconde sua frustração, mas é interrompido por uma ligação urgente. É Zimski, mencionando algo sobre o misterioso projeto Destino, sugerindo que poderia ser a chave para a situação atual. Enquanto isso, em um bar local, Josh e Serge tentam aliviar a tensão fazendo piadas sobre a descrença de Zimski. A descontração é interrompida quando os mesmos agentes do FBI que o levaram antes reaparecem, levando-o urgentemente a um encontro com altos oficiais militares. Na sala, repleta de comandantes e generais, está também Zimski ao lado de Purcell. Josh então explica a gravidade da situação. O campo eletromagnético da Terra está prestes a colapsar, porque o núcleo externo parou de girar. Ele ilustra seu ponto com uma demonstração impactante, alertando que sem o campo magnético, a radiação solar direta poderia devastar o planeta. Ele conclui com um tom sombrio, afirmando que, apesar de ideias teóricas para reiniciar o núcleo, a execução prática é praticamente impossível, pois ninguém poderia alcançar fisicamente as profundezas necessárias do planeta. Antes da gente continuar, preciso te apresentar a Profissão do Futuro. É uma fonte de renda utilizada por gringos e que está começando agora no Brasil. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado. O filme avança com uma explicação tensa de Josh sobre a situação crítica do planeta. O núcleo da Terra, localizado a milhares de milhas abaixo da superfície, parou de girar. A perfuração mais profunda já realizada pelo homem alcançou somente 7 milhas, uma fração ínfima da distância necessária. Nesse momento, Zimski intervém com uma dose de otimismo. Ele acredita que, apesar dos desafios quase insuperáveis, existe uma forma de acessar o núcleo. Para isso, eles visitam o Dr. Ed Brazelton, um velho colega que não está nada feliz em ver Zimski, acusando-o de ter roubado sua pesquisa 2 décadas atrás. Mas as tensões são momentaneamente esquecidas quando Braz revela sua mais recente invenção. Um laser que, combinado com ondas ultrassônicas, consegue perfurar rapidamente uma colina. Ele apresenta também um material inovador chamado unobtainium.
essencial para a construção de uma nave capaz de suportar as extremas condições do núcleo terrestre. Diante da urgência, Purcell questiona se Brass poderia concluir o projeto em menos de 3 meses, prometendo financiamento governamental e uma recompensa de $50 milhões. Brass, motivado tanto pelo desafio quanto pela recompensa, aceita prontamente. A trama se desloca para uma operação do FBI na casa de Taz Finch, um hacker de elite. Antes que o FBI possa aprender qualquer coisa, Finch usa um desfibrilador para destruir todos os arquivos comprometedores. Apesar de seus esforços, ele é capturado e levado para interrogatório. Lá, Purcell revela que Finch enfrenta acusações sérias por invadir sistemas do FBI e da CIA. No entanto, seu talento único é necessário. Eles precisam de alguém capaz de controlar a disseminação de informações na internet. Finch topa cooperar, mas exige algumas comodidades pessoais, como episódios de Xena e Hot Pockets. Enquanto isso, Rebecca, após um pouso heróico com um ônibus espacial, recebe elogios e é imediatamente designada, junto com o Capitão Iverson, para uma nova missão urgente. Josh é encarregado de liderar a equipe de especialistas. Ao chegarem, Purcell os apresenta a todos, explicando que agora formam uma equipe encarregada de um projeto crítico. Finch, por sua parte, será responsável por manter a operação em segredo, evitando o pânico global. Logo, a construção da nave começa, utilizando a tecnologia desenvolvida por Brass. O design inovador promete resistir às temperaturas extremas do núcleo. Com todos os detalhes meticulosamente planejados, a tarefa final e mais arriscada será detonar uma bomba nuclear para tentar reativar o núcleo da Terra. Assim que ficam prontos, os membros da tripulação mergulham nas simulações para garantir que dominam o comando da nave. Apesar do esforço, a situação foge do controle. Enquanto isso, Rebecca se aproxima de Josh, curiosa sobre o que ele faz. Josh revela sua última inovação, um aparelho capaz de detectar objetos através de paredes espessas com um simples clique. Ele faz uma demonstração para Rebecca, que rapidamente ajusta o dispositivo e se anima com o potencial da tecnologia. Enquanto a equipe se desdobra em turnos intensivos para finalizar a nave, Rebecca se empenha nas simulações. Contudo, sua frustração cresce ao enfrentar obstáculos persistentes nos testes, fazendo-a questionar sua capacidade de contribuir para o projeto, especialmente após um incidente anterior que comprometeu a equipe. Neste momento, o Capitão Iverson intervém, oferecendo uma conversa sobre liderança. Ele ensina que liderar transcende a habilidade. É assumir responsabilidades, tanto nas vitórias quanto nas falhas. Você só se torna um verdadeiro líder após enfrentar derrotas, ele aconselha. Palavras que reacendem a confiança de Rebecca. Logo a atenção de todos é desviada por uma tempestade feroz, com relâmpagos cortando os céus ao redor do mundo. Na Itália, um bar é palco de cenas caóticas. Torcedores assistem a uma partida de futebol quando relâmpagos devastam a rede elétrica, causando choques elétricos em um espectador que tentava ajustar a televisão e no barman. A tempestade atinge seu ápice com um impacto direto em Roma, gerando pânico e danificando monumentos históricos, como o Coliseu, repetidamente atingido. De volta à base, a equipe se prepara para o grande lançamento. Serge celebra o momento com champanhe, e Brass, com um brilho de orgulho nos olhos, anuncia que a nave foi batizada de Virgil. A equipe se alinha para o lançamento, e logo a Virgil mergulha nas profundezas da Fossa das Marianas. No oceano, são saudados pela dança majestosa de baleias que os acompanham enquanto descem. A beleza do espetáculo marinho inicialmente os encanta, mas a jornada se intensifica com o surgimento de terremotos submarinos, forçando-os a avançar rapidamente para regiões ainda mais profundas do abismo oceânico. Construída com materiais resistentes à lava e magma, Virgil navega sem medo de derreter enquanto avança em direção ao núcleo da Terra. Após 12 horas de descida contínua, a equipe percebe no monitor uma grande massa escura. O professor Josh interpreta isso como um espaço vazio, mas antes que consigam reagir, Virgil colide devido à sua configuração. A colisão ocorre em um campo de cristais que se estende até onde a vista alcança, semelhante a um Grand Canyon feito inteiramente de cristais. A tripulação inicia o corte dos cristais para libertar Virgil, mas um fluxo de magma começa a cair sobre eles, elevando o perigo iminente. Josh prontamente alerta todos. Em um ato de coragem, o Capitão Iverson ordena que todos retornem à nave, enquanto Keyes, num gesto heróico, sacrifica seu próprio oxigênio para operar a ferramenta de corte. Após libertar Virgil, ele desmaia pela falta de ar. Enquanto ajudam Keyes a retornar à nave, uma tragédia se abate sobre a equipe. Um grande cristal se desprende e atinge Iverson, tirando sua vida instantaneamente. A equipe, abalada pela morte do capitão, precisa seguir em frente. No segundo dia, na sala de controle de armas,
preparam-se para ativar as bombas nucleares. Rebecca, atenta, evita as zonas escuras. Zimski, então, revela que essas zonas são, na verdade, enormes diamantes. Childs alerta a tripulação que eles estão prestes a colidir com um desses diamantes. Quando Virgil colide com um dos afiados diamantes, ocorre uma ruptura no casco. Childs ordena a evacuação da sala de controle, mas Serge fica preso. Josh tenta desesperadamente salvá-lo, suplicando pela abertura da porta. Zimski, considerando os riscos, impede Rebecca de agir, temendo que a brecha possa comprometer toda a nave. Brass tenta uma intervenção no sistema, mas falha, e Serge acaba falecendo devido ao dano no casco. Josh, abalado e furioso, confronta Rebecca, expressando sua frustração e desaprovação pelo que considera uma falha de liderança. Rebecca, abalada pelo luto, justifica sua difícil decisão diante do centro de comando, que testemunhou tudo. Após 35 horas, Virgil finalmente se aproxima do núcleo da Terra. A nave, então, entra em um súbito aumento de velocidade, despertando a preocupação de Zimski. Segundo seus cálculos, o material do núcleo é excessivamente frágil, e uma explosão nuclear não seria suficiente para reativá-lo. Zimski, alarmado, sugere a desistência da missão e o retorno imediato. Descontente, ele propõe ativar o projeto Destiny, um dispositivo sismogênico profundo, capaz de desencadear eventos sísmicos catastróficos, incluindo a erupção de vulcões e terremotos devastadores em escala global. A equipe se opõe fortemente ao plano, reconhecendo os riscos descomunais para a humanidade. Purcell, contudo, insiste que Destiny é a única alternativa, representando uma destruição mútua assegurada. Ele alerta que o lançamento do dispositivo resultará na destruição da própria nave Virgil. Contrariando Zimski, Keyes, Brass e Childs decidem prosseguir com a missão original. Zimski, frustrado com a decisão, tenta interferir, mas Brass o impede com um golpe, afirmando a decisão do grupo de continuar a descida até o núcleo. Enquanto isso, o aumento do campo eletromagnético gera uma abertura que permite a infiltração de micro-ondas, intensificando o calor a níveis extremos. Esse calor anormalmente alto causa a fusão do aço e a destruição de uma ponte, levando a consequências desastrosas em São Francisco e resultando em milhares de mortes e um colapso energético na costa oeste dos Estados Unidos. Diante desse cataclismo, Purcell decide acelerar o lançamento do Destiny, citando a necessidade de energia substancial e a impossibilidade de novas falhas energéticas. Finch, tentando auxiliar, se comunica com Keyes, instruindo-o a localizar e retardar o Destiny. No meio do caos, Keyes e Brass tentam desesperadamente encontrar uma solução para reativar o núcleo, mas enfrentam o escárnio de Zimski, que lembra que foram necessárias 400 das mentes mais brilhantes para desenvolver o plano inicial. Diante do impasse, Keyes solicita a ajuda de Zimski, que inicialmente recusa, mas logo percebe que não há outra saída. Ele conclui que uma simples explosão não será suficiente para a tarefa e começa a elaborar um novo plano. Eles deveriam dividir as bombas nucleares em segmentos menores para gerar uma onda capaz de reativar o núcleo terrestre. O plano envolvia uma operação minuciosa, na qual as bombas seriam ligadas diretamente e posicionadas em locais estratégicos para serem detonadas em uma sequência precisa. A equipe precisava também se afastar rapidamente para evitar serem atingidos pela própria explosão que tentavam criar. Enquanto isso, o lançamento do projeto Destiny estava iminente. Finch, o técnico responsável, se desdobrava em esforços para retardar esse lançamento. Acessar o sistema de controle do Destiny se mostrava uma tarefa árdua. Finch explicava que as menores unidades das bombas não possuíam capacidade isolada para resistir ao intenso calor e pressão envolvidos. Por isso, decidiram inserir as bombas em compartimentos especiais que seriam liberados um a um. No entanto, cada compartimento precisava ser aberto manualmente de dentro, uma tarefa que significava a morte certa para quem a executasse. Após um sorteio tenso para escolher quem realizaria a tarefa, Brass, um dos membros da equipe, manipulou o resultado para assegurar que seria ele a assumir essa missão suicida. Keyes e Zimski reagiram mal à decisão, mas Brass estava determinado, argumentando que, se fosse necessário sacrifício, ele queria que fosse o dele, garantindo assim que não haveria falhas por parte do Virgil, o sistema que controlava a operação. Na hora do sacrifício, a realidade se mostrou ainda mais brutal do que previsto. Ao abrir a escotilha, Brass foi recebido por uma explosão de calor e vento que derreteu instantaneamente sua ferramenta. A situação era desesperadora, mas mesmo sob extremo sofrimento, ele conseguiu realizar a substituição manual necessária, abrindo o compartimento e encontrando seu fim. Com o destino quase lançado e Finch ainda lutando para acessar o sistema, a equipe avançava na sequência de liberação dos compartimentos.
No último instante, Finch logrou sucesso, alterando os sistemas e impedindo o disparo do Destiny, que perdeu sua energia. Enquanto Finch aliviava a tensão com um comentário casual sobre o Kung Fu da equipe, o grupo continuava seu trabalho, liberando os compartimentos restantes. A missão tomava um rumo ainda mais dramático quando um acidente durante a liberação de uma das bombas prendia Keyes contra a parede. Enquanto Childs insistia que precisavam fechar o último compartimento para completar a missão, Ziemski foi forçado a tomar uma decisão difícil. Antes de partir, a nave colide novamente, fazendo a bomba rolar e prender a perna de Ziemski. A situação é desesperadora. Ambos estão presos, incapazes de remover a bomba. Com um esforço final, Ziemski empurra Keyes em direção à porta de escape. Mesmo enquanto lutam para sobreviver, Ziemski instrui Keyes a usar o reator para aumentar o poder da última bomba. Mas há um problema. O reator está excessivamente quente e a corrente quebra ao tentar removê-lo mecanicamente. Sem alternativas, Keyes arrisca suas mãos para extrair o reator. O desespero aumenta quando Keyes, exausto e dolorido, informa a Childs que não há energia suficiente para retornar. Com um entendimento pesaroso, eles aceitam o inevitável enquanto esperam pela explosão iminente da bomba. Então, uma ideia brilhante surge na mente de Keyes após a primeira explosão. Ele propõe usar o Unobtainium para converter calor em energia, transformando a nave em um imenso painel solar. Enquanto a última bomba explode, o núcleo começa a reativar-se, trazendo um alívio visível ao centro de comando. Com esforço, Keyes consegue estabilizar o núcleo. A energia liberada pela explosão impulsiona a nave, enquanto o centro de comando experimenta tremores de cura planetária. Finch observa os terremotos se espalhando pelo planeta como um sinal de recuperação. Virgil, com sua missão cumprida, direciona-se para uma placa tectônica próxima ao Havaí, mas perde contato com o centro de comando. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Incrível! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Após 4 horas angustiantes, Virgil emerge triunfante na superfície do oceano, perdendo energia ao entrar na água fria e vasta. A esperança de resgate parece perdida até que Finch, persistente, interpreta o canto das baleias como um guia para localizar Virgil. Graças à determinação de Finch, Virgil é encontrado e resgatado, trazendo alívio para Keyes e Childs, que escapam da morte iminente. Childs lamenta que os heróicos feitos de Iverson, Serge, Brass e Ziemski possam passar despercebidos. Uma semana depois, Finch homenageia a equipe, compartilhando sua história épica de coragem e sacrifício com o mundo através da internet. Em um gesto final de celebração, ele declara: Destiny, conheça o mundo. Mundo, conheça o Destiny. E assim este grande filme termina. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10 mil por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.